Oi, meu nome é Pedro Esteves. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre política ambiental brasileira. E para começar, para fazer uma introdução rápida sobre isso, o que acontece? O ser humano, desde os primórdios do tempo, ele sempre trabalhou, sempre retirou recursos da natureza, seja eles animais, vegetais, por uma caça ou pegando algum minério. Enfim, por N atividades, que só fazia pegar e tirar da natureza, pensando que a natureza era infinita. Aí chegou a Revolução Industrial, aí teve um boom, no crescimento populacional dos seres humanos. E com esse crescimento populacional, o ser humano começou a perceber que a natureza, os recursos naturais são finitos, ou seja, não duram para sempre. E com isso, com esse pensamento, de que tem uma demanda muito grande, populacionalmente falando, para suprir, de alimento, espaço, moradia, e tem os recursos naturais que são finitos. E pensando nesse ponto, a comunidade, na época, fizeram a primeira conferência de Estocolmo, que foi em 1972, que foi a primeira conferência mundial, assim falando, em que vários países se juntaram para debater sobre a questão ambiental. Só que o Brasil, naquela época, em 1972, ele estava no milagre econômico, né? Como assim? Ele estava tão preocupado em produzir emprego, desenvolvimento, renda, que ele não estava mais, ele estava mais proposto a continuar extraindo para servir como recurso mesmo, do que pensar nas suas condições ambientais e no quanto se impactaria essa atividade antrópica. Aí passou, ele não quis aceitar, a proposta da Conferência de Estocolmo para diminuir o impacto ambiental, e assim seguiu. Aí chegou em 1988, o Brasil ele criou o direito ambiental. O direito ambiental foi um passo importante, no Brasil, porque foi ele que considerou o meio ambiente como um direito constitucional fundamental. E nesse período também veio a questão do desenvolvimento sustentável, que começaram a se debater sobre isso. Depois de 16 anos, o Brasil começou a pensar nessa questão ambiental, e criou esse desenvolvimento sustentável, que foi a tentativa de conciliar a produtividade e a produção ambiental, atendendo às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras a atender às suas próprias necessidades também. E passou-se o tempo, e em 1981, o Brasil aplicou a lei, criou a Lei 6.938, que dispôs sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que foi a PNMA, na qual fez com que surgissem leis, decretos e resoluções para a utilização racional, a conservação e a proteção efetiva dos recursos naturais. A partir do PNMA, foram mostrados com maior clareza os passos que deveriam ser seguidos, para ter uma conduta ambientalmente sustentável, sem que atrapalhasse tanto a economia, assim dizendo. Já em outubro, de 1988, quando a Constituição do Brasil foi promulgada, o direito ambiental também se consolidou, e entrou para a Carta Magna. A Carta Magna é um conjunto de leis que rege o Brasil, que rege o país, Então esse período foi que consolidou, o ambiente como também sendo um direito ambiental brasileiro. E também nesse período criou o programa Nossa Natureza, que foi o mais importante programa de preservação ecológica após a Constituição de 1988. E os seus objetivos eram: 1. Conter as ações antrópicas sobre o meio ambiente e os recursos naturais renováveis. 2. Estruturar o sistema de proteção ambiental. 3.
desenvolver a educação ambiental e a conscientização pública para a conservação da natureza. 4. Disciplinar 4. Disciplinar a ocupação e a exploração da Amazônia com base no ordenamento territorial. 5. Regenerar o complexo de ecossistemas afetados pelas ações antrópicas. E 6. Proteger as comunidades indígenas e a população envolvidas no processo de extrativismo. E para que tudo isso acontecesse, toda essa demanda, foi criado o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que foi o que necessitava para que esse direito ambiental fosse trabalhado da melhor forma, em questões monetárias, porque precisava de ter funcionários, pessoas trabalhando naquele lugar para manter aquilo, para manter principalmente as unidades de conservações, que eram focadas em pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos, educação ambiental, manejo e extensão florestal, desenvolvimento institucional e controle da fauna e flora nativas. E para isso precisava de recursos para as pessoas que estavam ali, realizando essas atividades, pudessem também ter a sua renda. E para executar, e fazer com que funcionasse essa Política Nacional do Meio Ambiente, para sua preservação, conservação, uso racional, fiscalização, enfim, para que todo esse manejo fosse concretizado, e funcionasse de forma aplicada, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que era o IBAMA, no caso, E nesse período, quando se criou o IBAMA, que era o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, foi instituído o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que era ligado ao Ministério da Agricultura, então tinha um caráter produtivo de conservacionização, mais conservacionista. A Superintendência da Borracha também foi extinta. A Secretaria Espacial do Meio Ambiente também foi extinta. E a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca. Porque eram muitas instituições, muitos órgãos espalhados sem que tivesse um foco. Aí quando criou o IBAMA, tudo isso deixou de ser importante, porque colocou todos esses focos, todas essas ações dentro de uma só instituição, que foi o IBAMA. E em 1992, o Brasil ainda estava vendo, que precisava priorizar o meio ambiente. Então ele criou o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, que a sigla era MMARHAL, sigla grande. Mas, quando foi em 1999, houve uma restauração, ministerial, que passou a denominar todo o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal só de Ministério do Meio Ambiente, MMA, que a gente conhece até hoje em dia, que é o órgão central dentro do CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. E para caracterizar, melhor o período de aperfeiçoamento do direito ambiental no Brasil, foi criado algumas das principais leis ambientais, que são a Lei do Crime Ambiental, a Tutela de Água no Brasil, que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos e que criou a Agência Nacional das Águas, a ANA, que a gente vai comentar agora. Então, para começar, a gente vai começar falando sobre a Lei de Crimes Ambientais. Essa lei foi uma lei muito importante porque ela conseguiu, que os criminosos que pegavam animais silvestres para fazer contrabando ou plantas nativas fossem julgados, penalmente de uma forma mais correta, porque até então as pessoas que cometiam esse tipo de crime não se importavam tanto com o resultado, porque tinha a preocupação, sim,
de ser penalizado e etc. Só que não valia mais a pena cometer o crime porque o lucro ia ser maior e a penalidade não ia ser tão alta quanto necessário. E essa lei trouxe essa mudança, trouxe a perspectiva de que agora, se você ocasionar algum contrabando ou algum crime ambiental, você vai sofrer penalidades severas. Só que depende também do âmbito da questão a ser analisada, né? Por exemplo, se você está contrabandeando não sei quantas espécies nativas, etc., você vai receber um peso maior, mas também você pode, dependendo do crime que você pratica, né, que o atuante pratica, a pessoa pode estar pagando sua dívida à sociedade, né, com trabalhos voluntários, etc. E essa lei, ela trata o meio ambiente como um meio ambiente comum a todos os seres vivos, né, a todos os humanos, e é dever de cada cidadão proteger o meio ambiente, ou seja, é dever de cada um fazer denúncia, né, contra algum crime ambiental. E seguindo, né, com as principais leis criadas, a gente tem a criação da Agência Nacional das Águas, a ANA, nossa querida ANA, né, que ela veio para ser responsável pela execução da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, no Brasil. E a ANA é uma autarquia sobre regime espacial com autonomia administrativa e financeira, e ela é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. A sua principal competência é de implementar o gerenciamento dos recursos hídricos, ou seja, ela que vai organizar como é que os recursos hídricos no Brasil vai ser distribuídos, ou se pode ser mexido ou não, etc. E posteriormente foi criado a Política Nacional dos Recursos Hídricos, né, que ela veio para assegurar a sustentabilidade dos recursos hídricos. Ela, juntamente com a ANA, né, a ANA vai coordenar, só que a Política Nacional dos Recursos Hídricos vai assegurar essa sustentabilidade, né, que ela não acabe, que a água não acabe sendo que é um patrimônio público. Essa lei que foi criada, ela também constitui, né, foi criada junto com ela o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E a modificação mais importante foi que desde 1988 a água passou a ser domínio público, não domínio privado. Ou seja, todos têm o direito igual ao acesso à água. E esses domínios pode ser domínio da União, que vai ser referente a rios e lagos que banhem mais de uma unidade federal ou que sirva de fronteira entre essas unidades, ou entre o território do Brasil e o país vizinho, ou desses que provenham, ou para o mesmo que se entendam. Ou seja, E tem também o domínio dos estados, que vai ser referente para as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito. Agora a gente tem outra lei, né, que foi a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, certo? Que ela veio para modificar a Lei 9.605 de 1998, que falava sobre a questão penal, sobre quem lisava o meio ambiente de qualquer forma. Só que essa lei, essa atual, que ela foi de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela veio para deixar mais rigoroso, né, esse parâmetro de julgamento, sendo ela na qual define que todo resíduo deverá ser processado apropriadamente antes da destinação final e que o infrator está sujeito a penas passivas, inclusive a prisão, dependendo do grau que foi. Por isso que é importante fazer o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, o IA e a RIMA, para que não aconteça danos graves, né, ao ambiente, e que o comercializante, quem estiver denegrindo, né, o ambiente, soltando seus poluentes no ambiente, possa ser
julgado e condenado da certa forma. O SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele veio para garantir, né, que parte do território natural brasileiro fosse deixada a futuras gerações. E para isso acontecer, tinha que ser criado as unidades de conservação, que são as áreas em que não se pode mexer, né? Não se pode ter alterações antrópicas fortes dentro do ambiente. E por que ela foi importante? Porque ela veio para esclarecer pontos que antigamente eram divergentes, né? Porque eram distâncias governamentais. Então, ele veio para juntar e colocar pontos certos, deixando claro os vários conceitos de unidade de conservação, seus processos de criação e as instâncias competentes para tal, né? Na questão de proteção, na questão de tamanho, na questão de regularidade, etc. Sendo que antigamente era bem difuso essa informação, não era precisa. E nela teve a regulamentação do artigo 225, né, do incisos 1, 2, 3 e 7 da Constituição Federal. Aí que eu vou ler para vocês, ó. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Aí aqui está o primeiro incisivo, né, que é preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, promover o manejo ecológico das espécies do ecossistema, né, já que é para construir uma unidade de conservação, é notório que tem que ter isso. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, para não perder, né, a sua abundância e riqueza genética. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através da lei. Então, em todos os espaços federais tem que ter unidade de conservação para estar mantendo o bioma daquele lugar e ser passado para futuras gerações na qualidade boa. E proteger a fauna, flora, vedar, né, elas na forma da lei que não coloquem em risco, né, sua função ecológica, como alguns poluentes, né, que pode estar poluindo o meio ambiente. Tudo isso tem que ser vedado nessa unidade de conservação para que seja o mais natural possível. Já no desmatamento no Brasil, o Brasil teve, como todos nós já sabemos, né, o Brasil desde a sua descoberta, entre aspas, pelos portugueses, né, até o dia atual, o Brasil tem sido, sim, um ponto de retirada de produtos naturais, né? E toda essa retirada, toda essa demanda para suprir as necessidades populacionais humanas levou a um desequilíbrio ambiental, né? Porque foi retirando e, como a gente sabe, a natureza ela é finita e se retira muito, uma hora acaba. E o Brasil teve uma perda líquida de 71 milhões de hectares de vegetação nativa, o equivalente a São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo somados. São 4 territórios que o Brasil perdeu só de vegetação. Isso é um espaço muito grande, gente. 1 hectare é equivalente a um campo de futebol. 71 milhões de hectares, imagina. Enfim, dentre, né, essas lesões antrópicas que o ser humano ocasionou no meio ambiente, a área de agricultura quase triplicou nesse período, né? Ou seja, foi uma das mais responsáveis. E a pecuária cresceu em 43%, que também é outro principal responsável para
um desmatamento, né? Porque tem que ter espaço para criação de bovinos, etc. A Mata Atlântica, né, bioma com 56% da área urbana, o país teve perda líquida de 5 milhões de hectares. E o bioma que mais é preocupante, né, que mais teve a sua vegetação nativa desaparecida foi o Cerrado, que teve a perda de 18% da perda líquida, e infelizmente ele não tem um estudo tão afinco, né, como a Mata Amazônica, por exemplo. Só que não deixa de ser preocupante também, né, a Mata Amazônica, porque ela perdeu 36 milhões de hectares. Muita coisa. E entre outros biomas também, né? Teve o Pampa, que perdeu 15% da sua vegetação, a Caatinga, que perdeu 8%, e o Pantanal, que perdeu 7%. Aqui eu coloquei dois gráficos para a gente ter entender, né, como é que foi esse processo de 1999 até 2007. Eu peguei esses gráficos no site Map Biomas, que faz essa relação por via satélite. Aí aqui mostra, né, as formações florestais e tudo, e você pode perceber que a agricultura, ela cresceu muito no Brasil ao decorrer do tempo, né? Ela se espalhou bastante, ela estava no sul e foi espalhando gradativamente para o sudeste, centro-oeste e nordeste. A pastagem também foi outro bem preocupante, né? Como a gente pode observar aqui, ela vai adentrando a Mata Atlântica. E a pastagem nada é do que a criação de bovinos, né? Então, tá aí pra gente se pensar. E o que o Ministério do Meio Ambiente atual se posiciona, né, em relação a isso? Os ex-ministros, né, do Ministério do Meio Ambiente, eles divulgaram uma carta no dia 7/5 de 2019, que foi uma carta pública, né, contra o atual governo do Ministério do Meio Ambiente, que vai de contra a tudo o que já foi construído até hoje, né? Vai de contra até as propostas afirmadas pelo Brasil na Constituição Federal de 1988, que servia para remediar as mudanças climáticas, que a gente sabe que é a principal responsável para a perda tanto da fauna e flora de hoje em dia, né, no mundo. E com a saída do Brasil no Acordo de Paris, que era um acordo que juntava todos os países para criar planos e metas para diminuir essa emissão de CO2, para diminuir o quadro de aquecimento global, o Brasil entra de novo no estado alarmante, né? E ainda teve a perda da Agência Nacional das Águas, a ANA, a transferência do esforço florestal brasileiro para o Ministério da Agricultura, que é a extinção da Secretaria de Mudanças Climáticas e a ameaça de estar destruindo agora ou diminuindo, né, a unidade de conservações, e a extinção do Instituto Chico Mendes, que é um dos principais órgãos para monitorar e guardar, né, a nossa biota e etc. E a posição do atual, né, gestor Ricardo Salles ao Ministério do Meio Ambiente é que eles perderam as suas atribuições no controle de queimadas e desertificação, ou seja, não tem como mais o Ministério do Meio Ambiente atuar em cima disso, né, trabalhar em cima disso de forma executiva a ponto de chegar e delimitar, colocar leis, pontos e controles sobre essas questões. O Departamento de Educação Ambiental também foi extinto. Temas importantes no Ministério do Meio Ambiente, como a responsabilidade socioambiental, né, que entraria aí a questão ambiental, também foi extinto. Eles não trabalham mais com isso, né? E o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural,
foi passado do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. Só que o CAR, ele foi criado para viabilizar a fiscalização, né, das áreas contra queimas, desmatamentos, etc. E isso seria viável o Ministério do Meio Ambiente fazer. Só que como passou para o Ministério da Agricultura, acredito, né, que as punições vão ser bem irregulares. Porque o Ministério da Agricultura não tem a mesma competência que o Ministério do Meio Ambiente para estar trabalhando em relação a isso, né? Aí aqui eu coloquei um dos pontos entre dois gráficos, né? Um que fala das taxas anuais de desmatamento na Amazônia Legal e o outro do orçamento do meio ambiente do governo federal. Quando a gente olha para a taxa anual, em 1999, a gente pode perceber que está crescendo, né, o gráfico, ou seja, a Amazônia está sendo desmatada. Só que quando chega no ano de 2003, 2004, começa a ter uma queda nesse processo de desmatamento. Mas no nosso tempo, né, 2017, 2018, olha só, tá aumentando de novo, né? Então, toda essa situação só tem levado com que só tem favorecido o desmatamento, né? Todo esse investimento na questão da agricultura só tem investido ao desmatamento e a pecuária, né, também, que são os dois principais atuantes para desmatar. Principalmente a Mata Amazônica, né, que vai partindo do centro-oeste até o norte. E aqui o orçamento, né? Quando a gente vem em 2010, o orçamento na soma de dotação, a soma de dotação é quanto que vai receber, né? E a soma de pago é quanto que foi pago. Em 2010 a gente tinha aqui em média de 4 bilhões de reais, né, investidos para o meio ambiente. E em 2019, olha só, a gente tem apenas quase que chega, né, a 2 milhões e 500 mil. Desculpa, 2 bilhões e 500 mil. 2 bilhões e 500 milhões de reais. Ou seja, passou de 4 bilhões para 2 bilhões e 500 milhões de reais. E isso na soma de dotação, né? A gente não tem nem a relação para a soma de pago, ou seja, o quadro está bem agravante. A gente precisa de uma mudança séria nesse regime para que as nossas naturezas, nossas matas, nossos animais se mantenham no nosso país e que continue bem como costumava ficar, ou se tudo der certo, né, fique melhor para eles. É isso, pessoal. Obrigado e até mais.